Essa Lourdes não existe, né? Boa noite, amadas. Acho que a maioria aqui me conhece, mas eu acredito que tem algumas mulheres que não me conhecem. Então, vou me apresentar. Meu nome é Stephanie. Eu congrego aqui desde sempre. Aqui, assim, no ministério, né? Eu me converti a igreja era Betel, né? Lá no Oeste. E eu tinha 16 anos, tem 14 anos. E continuei junto nessa caminhada, ao lado da bispa. 2 anos após que eu me converti, a gente foi para o Leste, né? Depois... foi lá em casa, depois da célula lá de casa, cresceu, abriu a igreja no Leste. Aí foram 2 lojas no Leste, depois foi para o setor Sul, depois viemos para cá. E agora a gente está vivendo um novo tempo, né? A comunidade do reino. E realmente esse estudo, como a Lourdes falou, eu creio que está sendo um divisor de águas na vida das mulheres da igreja. E também esse projeto de ninguém solta a mão de ninguém, eu creio que foi algo estratégico de Deus para a vida, para nossas vidas, né? Porque todo mundo aqui, e eu já vou entrar no tema que eu vou falar, todo mundo aqui passa por provações, né? Quem não passa? E quando, desde o começo do ano, a Lourdes falou que eu iria ministrar esse capítulo. E quando eu li esse capítulo, eu falei, gente, é pra mim. Tinha que ser eu mesmo. Até minha mãe brincou, nossa, realmente, Stephanie, porque você passa muita provação. Mas quem não passa, amadas? Quem não passa provações, né? Então, o tema é Poços Profundos e Poços dos Desejos. E nesse capítulo, a autora fala de provações. E para falar de provações, você já pensa logo, provação é algo ruim, algo que dói, algo difícil. E eu falo que a Mira já deu a palavra aqui, porque tem tudo a ver, o testemunho dela. E ela contou, né, a provação que ela passou. E não é fácil passar por provações. Mas tudo depende da sua resposta. Dependendo da sua resposta, realmente a provação vai ser algo penoso, dolorido, que não vai ter fruto, que vai repetir até você aprender. Agora, quando você tem a resposta correta, que nós vamos tentar entender aqui nós vamos entender aqui nessa noite, as provações, elas se tornam algumas coisas que eu vou dizer agora. A provação, ela é uma revelação. Ela revela do que nós somos feitos. Ela revela nossas forças e nossas fraquezas. Um exemplo. Uma terra. Um solo, né? Vamos imaginar um solo, uma terra ali verde. Cheia de folhas. Talvez até algumas flores. E assim é a nossa alma, o nosso coração. Um solo. E a autora, ela dá um exemplo que ela fala, cheia na minha mente, cheia do Espírito Santo, no momento de mais intimidade da minha vida, eu achava que nada de ruim podia me acontecer. Esposa do pastor, sentava na primeira fileira e naquelas orações de intimidade comecei a pedir para o Senhor, escava a minha vida. Quantas pessoas já não fizeram essa oração para Deus? Deus, eu quero ir mais fundo. Deus, eu quero te entregar tudo na hora da adoração. Quero que o Senhor esquadrinhe minha alma, veja ali mais fundo. Quantos já não pediram isso? E quando você pede isso, realmente Ele faz. E é aí onde começa algumas provações a acontecer. E ela falou que quando ela pediu isso, o Senhor começou a escavar, ela até se arrependeu de ter pedido, porque começou a dor, começou as provações. Mas o que ela viu nessa provação? Viu coisas que estavam obscuras dentro dela. E muitas vezes
a gente vê isso na provação. A gente vê algo que por fora está verde, mas por dentro tem vermes, tem pestes comendo às vezes as raízes do seu casamento, comendo algo, seu relacionamento familiar, seu relacionamento com as suas amigas, seus relacionamentos no geral. E é difícil porque o Senhor fala: eu posso tirar esses vermes? Ou você quer deixar? E a gente vai falar: não, Senhor, tira. Porque você está tirando ali dentro, ninguém está vendo, só você e Deus. Mas Deus pega e te mostra nesse momento. Você está vendo essas folhas? Na verdade são ervas daninhas, só estão te fazendo mal. Posso tirar? E você vai dizer: o que, Senhor? Mas aí eu vou ficar nua, eu vou ficar exposta, eu vou parecer um terreno, um montoado de terra. E aí é onde Deus pergunta: você quer ser frutífera ou você quer parecer frutífera? Porque muitas vezes o nosso solo está cheio de ervas daninhas, mas todo mundo vê ali, está verde, parece que está frutificando, mas por dentro está cheio de vermes, cheio de larvas, cheio de pestes. Então, qual é a resposta certa? Deixar o Senhor tirar. Mas muita gente não deixa. Mas o certo é deixar o Senhor tirar. E você vai ficar nua aos olhos dos outros. Seu coração está ali exposto. Seu solo não tem nada. Mas vai estar sendo preparado para recomeçar. E assim é a aprovação. O Senhor vem tirando tudo quando você deixa. Quando você dá a resposta certa. Por que muitas vezes a gente ou outras pessoas parecem que estão andando em círculos? Parece que estão sempre vivendo o mesmo problema. Porque não deixou, não quer tirar, não quer deixar o Senhor desnudar, tirar aquilo que realmente está destruindo. Porque é penoso, às vezes requer sacrifícios. E então a revelação, ou a aprovação, ela é uma revelação. Ela vai te mostrar, se você deixar. E mesmo que você não deixe, Deus vai te mostrar o que precisa ser retirado. Mesmo que você não peça, Deus vai te mostrar. Mas cabe a você deixar ou não o seu solo ser preparado para quê? Para as palavras de Deus, a palavra de Deus, ela precisa de um solo preparado para frutificar. Às vezes, aquelas promessas podem estar lá naquele solo, aquelas promessas maiores que Deus tem para a sua vida. Pode estar lá, mas essas pestes, essas ervas daninhas não vão deixar crescer, não vão deixar frutificar. Então, é necessário que você retire tudo para que as promessas de Deus venham se cumprir, venham frutificar na sua vida. Então, esse é o propósito da aprovação. É realmente te preparar para receber algo, te remoldar para receber algo de Deus. E a aprovação, ela é também, além da revelação, ela é a universidade da vida. Como eu acabei de falar, ela ensina. E nessa universidade, dependendo da nossa resposta, a gente vai passar ou repetir, igual eu acabei de falar. Vamos repetir tudo de novo, até que a gente entenda. Não tem como, você não tem como colher, você não tem como, eu não entendo muito de plantação, mas quem entende sabe que não tem como você colocar uma semente boa se o solo estiver ruim, se o solo tiver, como é que é a palavra? Eu esqueci, mas tem uma palavrinha, seco, arenoso, aquele solo que não foi preparado. Tem uma palavra, mas eu esqueci. Arado. Então, não tem como. Então, não tem como. Se você não deixar o seu solo ser preparado, não tem como fluir as promessas, as sementes, a palavra de Deus. E as provações, além de revelação, além de uma universidade, as provações, elas limpam o chão e removem
o que impede o seu crescimento futuro. E é isso que eu acabei de falar. Vai preparar o solo para que cresça as sementes da palavra de Deus. As provações, dependendo da sua resposta, ela vai te refinar, ela vai te preparar, elas vão preparar esse solo. As provações também tem mais. Ela tem o poder de transformar quem você é em quem você deseja ser. Tudo depende da sua resposta. Amém? E que resposta eu devo dar? Que respostas são essas? Tem uma frase no livro que eu gostei muito, que fala assim: aprendi a beijar a onda que me joga nas pedras. Porque eu escrevi aqui, tipo, falando para vocês. Vou ler do jeito que eu escrevi. Aprenda a beijar a onda que te joga nas pedras. Isso não soa muito bom, né? Eu vou beijar a onda que está me jogando ali na pedra. Mas aqui ela está se referindo a essa pedra como a rocha, que é Jesus. No fim, aquelas ondas estão te jogando para Jesus. Porque a provação te leva à humilhação, te leva mais perto de Deus. Jesus sempre vai estar ali esperando quando você cair, quando você não achar que não vai dar conta. Outra resposta que a gente pode dar na provação você pode ficar na defensiva ou você pode se humilhar. Na defensiva, o problema ele não vai deixar de ser um problema. Mas se nos humilharmos, a aprovação vai permitir que o Espírito Santo aumente a nossa profundidade e a nossa capacidade de ser santos, consequentemente. Qual outra resposta? Renunciar. Você está vendo ali o que foi feito. Por vezes pode ser algo que você acha que você está certo. Quando você é extremamente ofendido, por exemplo, você viu que o seu solo ali foi remexido. Foi remexido. E dói, é doloroso. Mas você tem a oportunidade de perdoar, de prosseguir, de renunciar com suas palavras e ações tudo aquilo de ruim que surgiu com essa ofensa. Todo sentimento de raiva, de ódio, de querer retrucar. Amém? E qual a outra resposta? Permitir a escavação. Permitir que ele escave, tire tudo e deixe o seu solo preparado. Amém? E quando eu falei de renunciar, como a gente está estudando esse tema sem rivais, é renunciar, principalmente para nós mulheres, toda inveja, toda dúvida, todo medo, tudo aquilo que nos torna ansiosas, tudo aquilo que nos faz parar. Todas essas emoções negativas, você pode declarar, renunciar em oração com as suas palavras. Mas além das palavras, tem que ter a ação. Amém? E ainda, resposta que a gente pode ter, perdão, como eu acabei de falar. Quando você perdoa, tudo fica mais leve. Tudo fica mais leve, porque quando a gente não perdoa, literalmente a gente está andando com aquela pessoa nas costas, a gente está carregando aquela pessoa nas costas. Então, tudo você lembra dela, tudo você fala dela, tudo você pensa nela, e você não e ainda fica com ela presa. Então, você tem que liberar perdão. Você vai viver mais leve. E essa vida, gente, é muito difícil para a gente dificultar ainda mais. A gente tem que tentar viver de forma leve. E sem o perdão é impossível. Em todo tempo as pessoas podem te decepcionar. Em todo tempo, com palavras, com ações, com posicionamentos. Então é uma decisão. Eu decido se essa ofensa vai permanecer ou se eu vou perdoar, liberar aquela pessoa, até porque eu sou falha. Quantas pessoas eu posso estar ferindo sem saber? Então ninguém está isento de ferir ninguém e de ser ferido. Portanto, o perdão é um exercício. É um exercício. E a outra resposta, a humilhação.
como eu falei, se você ficar na defensiva, seu problema vai ser sempre um problema. Mas se você decidir se humilhar, não querer, sabe, se defender, entregar para Deus mesmo, se ajoelhar na presença de Deus, se humilhar, se for algo... tem tantas coisas que você pode escolher a humilhação, ao invés de estar defensivo. E a outra resposta, a adoração. Enquanto você está passando por provações, enquanto estamos passando por provações, quem não tem vontade de murmurar, de reclamar? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Por que isso tem que ser desse jeito? E a gente começa às vezes a reclamar, e a murmuração ela vai cegando, vai prendendo, aprisionando a gente. E tem um mestre da adoração, que é o pastor Zach Nietzsche, da igreja Gateway, e ele fala que a murmuração ela é a profecia do inferno. Já o louvor ele é a profecia do céu. Então, quando você adora em meio às tempestades, às provações, você traz a realidade do céu para a terra. Você anula todo o mal, tudo aquilo que está querendo te parar, te prender, você anula através da sua adoração, da sua boca, do seu louvor, da sua gratidão. Mas como agradecer se estou vendo tudo errado, eu não estou entendendo nada? Será que as provações é só para trazer confusão? Falta de entendimento? Você ficar, por quê? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não, depende da sua resposta. Se você responder de forma errada, escolher a murmuração, escolher resistir, aí sim vai ser algo que você vai ficar só confuso, vai ser só um problema e você sempre vai voltar no mesmo problema. Às vezes pode ser um problema financeiro. Se você parar para pensar, será que eu estou sempre passando por esse mesmo problema? Ou no casamento, será que está de novo se repetindo a mesma coisa? O que será que eu não prestei atenção, que eu não aprendi, que eu não entendi? Será que eu estou reclamando demais? Será que eu não estou escolhendo adorar a Deus, ser grato pelo que eu tenho? Será que eu só reclamo daquilo que eu não tenho? Então, escolher adorar é a melhor escolha em toda e qualquer situação. É trazer verdadeiramente o céu, a realidade do céu para a terra. Mas para ter todas essas respostas que eu falei, o que a gente precisa ter? Apenas fé. Se você não tem fé, se você não confiar, é impossível. É impossível você perdoar se você não acredita. É impossível você se humilhar. É impossível você adorar a Deus se você não tem fé, você não acredita. A fé ela é a base. Teve uma pregação aqui do Levi, numa quarta-feira, que ele falou que todo mundo tem um tema que meio que quando você vai falar, você sempre volta e fala daquilo. E ele falou até que o tema dele era renúncia, eu acho, não lembro. E algo que sempre eu falo, quando eu vou falar com alguém, falar de Deus para alguém, é sobre fé. Porque é algo que eu vivo. É algo que eu vivo. Minha mãe até falou isso de mim, né? Um dia ela estava falando, nossa, a Stephanie é uma pessoa que tem muita fé. Porque é uma verdade. Não porque está sempre tudo bom, muito pelo contrário, por conta das lutas mesmo. Eu escolhi acreditar. Mesmo quando tudo está dizendo que não, tudo, assim, situações que era para me desesperar. Eu falo, Deus, eu confio e descanso, porque não adianta eu falar, Deus, eu confio e eu ficar preocupada tentando... Não, eu vou resolver, vou fazer minha parte que eu puder fazer, mas eu não vou ficar desesperada. Se eu confiei, eu vou dormir, eu sei que Ele vai resolver. Ai, mas está chegando o dia e não resolveu. Eu sei que Ele vai resolver. Isso é fé, amém? E nesse tema, eu ainda nem falei, mas eu vou ser breve, eu ainda nem falei dos poços aqui. E antes de falar dos poços, eu só vou falar rapidinho sobre o engano. Abram em 1 Coríntios 3, 18, 20.
Alguém pode ler? Em voz alta? 1 Coríntios 3, do 18 ao 20. Alguém quer ler? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Amém. O engano, amadas, é algo muito perigoso. E tem muita coisa para falar em relação ao engano, mas eu vou me ater só uma questão muito atual, que é as redes sociais. Hoje em dia, as redes sociais é algo que enche a nossa alma e esvazia também, dependendo da fonte, dependendo daquilo que você costuma buscar. E eu quero deixar só uma questão em relação a isso para vocês. Qual verdade que você tem se alimentado? A sabedoria desse tempo, o conselho desse tempo, ou a sabedoria de Deus que é atemporal? Porque muita coisa vem pra gente como se fosse normal. Não, isso já passou. Isso é coisa, sabe? Não. A sabedoria de Deus, ela é atemporal. E na Bíblia fala também, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E sem o conselho da Bíblia, você irá chamar aquilo que é tolo de sábio. E por que eu estou falando isso? Porque, amadas, a base de tudo é o conselho de Deus. Nós somos mulheres, nós procuramos conselhos o tempo todo. O tempo todo, tudo a gente pergunta, tudo a gente quer saber, tudo a gente... eu mesma, tudo eu pergunto pro Érico, até uma roupa que eu vou vestir, mesmo que às vezes o gosto dele é diferente. Mas isso é, sim, só um exemplo. Eu falo de tudo mesmo. Quantas vezes você às vezes não procura uma amiga para desabafar, para dizer o que você deve fazer? Quantas procuram a bispa, quanto procuram as pastoras, mas tem gente que às vezes procura as redes sociais. Ah, eu li isso, eu vou fazer dessa forma, porque deu certo com ela, vai dar certo comigo. Sendo que você tem uma fonte, a palavra de Deus. Ali é o conselho verdadeiro, é só ali que vai te fazer não errar. E vocês vão entender por que eu estou falando disso. Porque, às vezes, até nós cristãs somos tentadas a viver no superficial. Na maioria das vezes, no raso. Se alimentou, eu li umas fotos, uns versículos no Instagram, pronto, foi meu devocional. Compartilhei e pronto. E a Bíblia? E ali a profundidade do seu relacionamento com Deus? Na correria do dia a dia, você vai ali no celular. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque não existe sabedoria fora do conselho de Deus. E o conselho de Deus é a Bíblia. E a fonte é a mesma. Ah, não, mas fulano tem milhões de seguidores. Tá, mas a fonte é a mesma. A fonte é a Bíblia. Você tem que ter as suas experiências. Você tem que ter a sua identidade. Amém? Você tem livre acesso à presença de Deus. E por conta disso, eu creio que as igrejas às vezes têm uns relacionamentos muito destrutivos, muito pesados, porque mulher principalmente às vezes deixa ciúme, inveja, rivalidade e até mesmo a idolatria tomar conta dos nossos relacionamentos. Como? A bispa me ajudou, mas ela tem que ajudar só eu. Não consigo ver ela andando mais com a Talena do que comigo. Aí começa o ciúme, começa a inveja, começa... Gente,
parece, não, mas isso é questão de maturidade só. Não, isso é muito maligno. E isso atinge muitos relacionamentos na igreja. Muito. E isso se torna até uma idolatria, porque você tem que vir na igreja por conta dele, olhar só para ele. Você não tem que vir para a igreja por conta do pastor, de uma pastora. Ele pode ser um referencial para você, é saudável termos referenciais, mas ele não pode ser a sua base, o seu tudo. A sua base tem que ser Jesus. O seu tudo é Jesus. E a gente tem que ter... Quando você aprofunda o seu relacionamento com Deus, você quer que aquilo que fizeram por você seja feito por outras. E até você mesmo faça por outras. Então eu tenho que olhar com amor quando eu vejo a bispa ajudando outras mulheres, pessoas novas que estão entrando na igreja e não tem talvez mais tempo para mim, mas eu já estou em tempo de ajudar também outras pessoas. Amém? Então a visão, glória a Deus, a nossa visão tem que ser essa, olhar para Jesus, a fonte é a mesma, nós temos o livre acesso. Amém? Cuidado com o engano. Então, nós temos os poços. Eu vou comparar a nossa alma com poços, que é o que ela compara aqui nesse estudo. E os poços da nossa alma podem ser rasos ou profundos. E eu vou perguntar antes de falar, o que tem enchido o poço da sua alma? Só para você pensar. E eu vou falar agora de poços profundos. O que é um poço profundo? Poço profundo, quanto mais profundo, mais límpida a água. Quem entende de poço, mais os homens, mas tem mulheres que entendem também, né? Quanto mais profundo, mais límpida, mais gelada, mais rica em minerais. A água são saborosas, dos poços profundos são mais saborosas. A água, ela jorra. E pessoas poços profundos. Como identificar uma pessoa que é poço profundo? Uma pessoa poço profundo, ela é misteriosa. Como assim misteriosa? Existe muito mais nela do que aquilo que você está vendo na superfície. Existe profundidade naquela pessoa. Elas são fontes que trazem frescor a outras pessoas. Elas não se atentam tanto. Às vezes, a autora do livro até usou, pessoas poços profundos, elas nem ligam muito para o que eu ensino, elas não me procuram para ver o que eu ensino, mas elas querem saber de onde eu tirei, qual é a fonte, de onde eu extraí aquele conhecimento. Elas vão mais fundo, ela quer saber eu quero saber de onde a bispa se encheu, essa pessoa poço profundo, onde é que é a fonte que ela está buscando. E a profundidade, ela não pode ser comprada. Ela vem com a coragem de ser honesta, de reconhecer, de retirar, de deixar Deus escavar para aprofundar. Então tem que ter honestidade. Então a profundidade, ela é desenvolvida. Ela não é do dia assim para a noite, ela é desenvolvida. Amém? E o poço dos desejos, o que é? Poços dos desejos são poços rasos. Quem já viu Fonte dos Desejos? Desenho, em algum lugar, algum filme? Você joga e você vê as moedas. Aquilo ali é um poço raso. O poço raso, eles são barrentos. Costumam ser mais facilmente contaminados por coliformes, substâncias químicas. E como trazer isso pra gente? Poços dos desejos, poços rasos. Tem pessoas que têm anseios profundos, mas vidas rasas. Orações superficiais, sem intimidade com Deus. Aquela pessoa que deseja, mas não faz o que ela deveria fazer. Não é suficiente a gente desejar que tudo esteja certo, que tudo esteja direito. Ela é uma pessoa boa, ela quer tudo certo, mas precisa fazer algo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo tem passado, mas nunca tem a ver com o seu passado. Nunca tem a ver com o seu passado.
Por vezes você deve achar, não, mas você não conhece meu passado é terrível. Eu fechei as portas para minha vida, agora eu estou colhendo. Não, se você confiar, realmente você pode ter fechado algumas portas, mas quando a gente decide ir com Deus, tem outra porta mais à frente. Deus sempre vai te levar para o lugar que Ele te fez para estar, se você deixar. Ele sempre vai te levar para o propósito para o qual Ele te criou, se você confiar, se você der a resposta certa. Não achar que você perdeu, que você acabou, não tem solução, não tem saída. Eu sou um poço raso mesmo, eu desejo tanta coisa, mas eu não realizo, eu não consigo agir. Se você confiar, você vai conseguir agir. Amém? Realmente, eu falei que nunca tem a ver com o seu passado. Realmente tem consequências. O que a gente faz tem consequências. Mas, como eu acabei de falar, Ele vai te levar se você confiar. Pode não ser a mesma coisa, a outra porta. Pode ser bem mais difícil. Mas vai te levar para o centro da vontade dEle. Amém? E, então, o que a gente entende da aprovação? A aprovação, ela vai te forjar. Ela vai te moldar. Ela vai te preparar. Quando a gente passa, eu falo você, mas eu estou falando de mim também. Quando a gente passa por provações, a gente está passando por processos. Assim como o vaso de barro, ele tem que passar por processos para se transformar naquele vaso resistente, bonito. A gente também passa por processos. E aí, eu estou rindo aqui porque o tempo todo que eu estava meditando assim, no que Deus estava falando através dessa palavra, e eu falei, né, é para mim essa palavra, é para mim, porque direto eu passo por várias provações, até mais do que eu gostaria, mas hoje eu vejo que as provações são para me levar além, são para me levar, para me tornar aquilo que realmente eu fui criada para ser. E aí vem o tempo todo uma música na minha cabeça. Eu falei, Deus, eu não quero cantar, não faz isso comigo. Eu amo cantar, mas eu sou muito tímida. Não parece, tem gente que fala que não parece, mas eu tenho muita vergonha, mas eu falei, Deus, eu não vou cantar, não vou. Mas essa música, ainda mais essa música, mas a Neide, ela falou que é pentecostal, eu falo, também sou. Você sabe que eu sou. Você lembra que das músicas que a gente ficava escutando, né, Neide? Naquele tempo. E uma música que não sai o tempo inteiro, e Deus falando comigo e me lembrando dessa música o tempo todo. Eu, ai meu Deus. E ainda me falando o que eu tenho que falar diante dessa música, então eu vou ter que cantar. Mas todo mundo conhece, eu creio. É bem antiga mesmo, é pentecostal. E eu acredito que vocês conhecem. Mas quem não conhecer, só presta atenção na letra. Talvez você nem concorde com a letra, mas depois você vai entender. Mas quem conhece, canta comigo. Acho que eu não vou conseguir. Canta aí, Érico. Você sabe que música que é. Não, Érico. Mas, amém. Amém. A música, ela diz assim: passei por provações, quase vi tudo terminar. Tristeza logo veio em meu olhar, me senti sozinha no meu caminhar. Achei que Jesus não me olhava mais, mas mesmo assim nele só pensei, pois para sempre será o meu rei. E assim força eu encontrei. Tem mais? Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver do chão. Tentaram até contra minha
vida. Mas Deus com sua mão me segurou, debaixo de tuas asas me guardou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou. E tem outro pedaço que fala: se estás em provações e até pensas em parar, não podes no caminho desanimar. Os teus inimigos têm que envergonhar, pois querem ver tua vida fracassar. Vamos unir as mãos em oração, cantar um hino da vitória em alta voz. Jesus já venceu por nós. Aleluia. Glória a Deus. E nessa música fala de inimigos. Você fala, mas a gente está lendo de um livro que fala de 100 rivais e você vai cantar uma música que fala de inimigos. Mas nós temos inimigos. Mas nós sabemos que nossos inimigos não são carne nem sangue, não é nossa irmã, não é ninguém. Nossos inimigos são principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E são reais, existem. E tem um plano estratégico todo dia. Na Bíblia fala que nosso inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, o tempo todo querendo te tragar. Mas nós temos um inimigo muito maior, eu considero, do que esses principados, do que as potestades. E é você mesmo, nós mesmos. Quando nós não damos a resposta adequada, quando nós procrastinamos, a gente está sendo o nosso pior inimigo. Nós estamos procrastinando, deixando aquilo que você sabe que você tem que fazer. Às vezes você está cansado de ouvir tudo que eu falei aqui. Você sabe o que você tem que fazer. Mas você não faz, você deixa para depois. Você procrastina. E assim você se torna o seu maior inimigo. E para isso, para a gente não ser nosso maior inimigo, eu vou fazer até uma dinâmica aqui rapidinho para encerrar. E ela até pode ser como um ato profético na vida de cada uma. Você pode distribuir, mãe, a folha? Enquanto ela distribui, deixa eu até ler uma frase que eu não li aqui, que está no livro, mas que é muito importante. Os ataques na sua vida têm muito mais a ver com o que você pode ser no futuro do que com quem você foi no passado. Então, não tem a ver com o seu passado. Tem a ver com o que você pode ser, com o que você vai ser. Se você decidir hoje não mais procrastinar e realmente agir, realmente querer ser um poço profundo, deixar Deus escavar, para que o seu solo seja fértil, para que a palavra de Deus preencha, dê frutos e jorre como um rio na presença de Deus. Que eu quero ser esse poço profundo, de maneira que qualquer pessoa que estiver perto de mim jorre a presença de Deus, esteja cheia do Espírito Santo, amém? Para edificar a minha irmã, edificar a minha próxima. E outra coisa que eu quero ler, que é uma frase de Santo Agostinho que está no livro, você quer subir? Então comece descendo. Você planeja uma torre que ultrapasse as nuvens? Edifique primeiro a base da humildade. Amém? Glória a Deus. Jesus, Ele anseia encontrar conosco em cada vez, nas inúmeras vezes que nós caímos, nas inúmeras vezes que nós tropeçamos, que nós erramos.
Ele está ali, querendo encontrar conosco, disposto a levar a gente de volta ao propósito. E toda vez que você se levantar, a sua capacidade aumenta. Nossos poços se aprofundam, trazendo mais espaço para as águas vivas do Espírito Santo. Amém? E se nós quisermos desenvolver a profundidade que irá nos sustentar, eu vou ler em Provérbios 24:16, é a última coisa que eu vou ler. Porque os que amam ao Deus sofrerão adversidades, a tradução aqui está diferente, e tropeçarão 7 vezes, mas continuarão a se levantar várias vezes. Amém? Então, você que ama a Deus, você vai cair, você vai tropeçar, mas você vai se levantar e vai continuar, amém? E como você vai ser vista? Como um poço profundo que se deixa tratar. E como você será vista? Com a insondável fidelidade de Deus. Muito mais do que só uma superfície, mas alguém profundo, alguém que tem algo para passar, amém? Então, vamos fazer essa dinâmica rapidinho. Eu só quero que você faça 2 círculos nessa folha. E em um círculo, você escreve em cima, poço profundo, e no outro, poço dos desejos. E no poço dos desejos, esperar vocês escreverem. No poço dos desejos, dentro do círculo, pode fazer um círculo grande para caber, porque às vezes você vai querer escrever um monte de coisa. Qualquer coisa em casa você passa limpo. E eu sugiro, que você coloque em um lugar visível, para que você veja isso todos os dias e isso te motive a agir. Você pode colocar aí no poço dos desejos aquilo que você deseja, que você sabe, coisas que você deseja, que você sabe que você precisa fazer para você ter essa profundidade, para você ser um poço profundo, coisas na sua vida que você deseja, ninguém precisa ver, é só você, que você deseja, mas que você sabe o que tem que fazer para isso acontecer, mas você não faz ainda. E no poço profundo, você coloca aquilo que você precisa fazer também para ser um poço profundo. Aquilo que vai te trazer mais profundidade. E também reconheça coisas que você já fez. É bom anotar o que você já fez e que você já se considera que foi algo que Deus escavou, que te aprofundou. Algo que você considera um poço profundo na sua vida. É bom você escrever, porque quando a gente reconhece, gera gratidão. E a gratidão gera motivação para você continuar. Amém? E todos os dias você olha para essa folha para te motivar a agir. Eu não sei o que você precisa agir, mas Deus sabe, e você sabe. Aquilo que você deseja nos poços dos desejos, que você ainda precisa agir, que você precisa fazer. E no poço profundo, aquilo que você precisa deixar Deus tirar para aprofundar. Aquilo que precisa ser retirado para você ser um poço profundo, para você se aprofundar mais no seu relacionamento com Deus. E também pode colocar até embaixo, se não quiser colocar dentro do poço profundo. No poço profundo você coloca só aquilo que você precisa retirar, para se aprofundar mais, deixar Deus tirar. No poço dos desejos, o que você precisa fazer, o que você deseja. Aí pode colocar aquilo que você deseja entre parênteses, o que você precisa fazer. E no poço profundo,
aquilo que você precisa deixar Deus tirar para você aprofundar. O medo, não sei, tantas coisas, cada uma Deus vai direcionar. O que você precisa tirar? Deus vai te mostrar. Amém? E coloque embaixo o que você já deixou Deus escavar, que você sabe que Deus já tirou, para você reconhecer e agradecer. Bom, e só para finalizar, quero dizer um versículo que desde quando eu fiz um propósito com Deus e Ele mudou a minha vida, esse versículo baseou a minha vida, que é Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Na minha visão, o segredo está nas nossas respostas, porque na Bíblia fala que coisas vão acontecer com você. Mas o que você dirá? O que direi, pois, diante dessas coisas? Qual é a sua resposta diante dessas coisas? E buscar em primeiro lugar o reino. Porque todas essas coisas que você se preocupa, que você busca, te serão acrescentadas. E quando você entende isso, buscar em primeiro lugar o reino, eu falando da minha vida, quando eu entendi isso, foi quando as coisas começaram a acontecer na minha vida. Os sonhos, meu casamento, faculdade, tudo. Foi quando eu entendi que eu tinha que buscar em primeiro lugar o reino. Amém? Então, é isso.